Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 3 do livro Lembranças que o Vento Traz. Mas antes eu conto já com a sua colaboração, para você deixar o seu like, um comentário, para você também compartilhar o canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Isso me ajuda muito. E eu estarei sempre muito grata a cada um de vocês. Se você quiser me apoiar de alguma outra forma, gosta do meu trabalho, então você pode se tornar um membro ou clicar no botãozinho Valeu e dar uma olhadinha também no box de descrição. Lá você vai encontrar mais algumas informações. Dados os recados, vamos para o capítulo 3. No Rio de Janeiro, Abílio e Clarissa se hospedaram num hotel para, no dia seguinte, tomarem um navio para Cabo Frio. A cidade era de difícil acesso, não havia estradas, e a melhor forma de se chegar até lá era por mar. Na recepção, ele pediu um quarto, e depois de acomodar Clarissa, saiu para tomar um trago. A moça ficou sozinha com seus pensamentos. Tudo aquilo era muito novo. E ela estava assustada. Não sabia o que lhe aconteceria dali para a frente e temeu por si mesma. Nunca havia viajado por mar e, de repente, começou a sentir medo. A noite chegou e Abílio não veio. Clarissa havia passado o dia todo praticamente sozinha. Descera para o almoço e o chá, sem que o marido aparecesse. Ela era agora uma mulher e sabia de suas obrigações. Se ele a quisesse, ela se submeteria a ele com resignação e obediência. Abílio, no entanto, somente a procurara na noite de núpcias. Fora frio e indiferente, mas não a tratara com rudeza nem brutalidade. Ao contrário, tentara fazer tudo de forma calma e serena, procurando ao máximo não a machucar. E depois, quando tudo havia terminado, perguntou apenas: "Sente-se bem?" Virou para o lado e dormiu. Somente tarde da noite foi que Abílio voltou, e ela fingiu dormir. Embora não soubesse onde ele estivera, podia sentir pelo cheiro que ele havia bebido, embora não parecesse embriagado. Ele entrou sem fazer barulho, despiu-se e deitou-se na cama ao lado dela. Clarissa sentiu vontade de fugir dali, mas se conteve e ficou quieta, com medo de que ele a tocasse. Em poucos minutos, porém, Abílio adormeceu, ressonando alto e impedindo Clarissa de pegar no sono também. Não era propriamente o barulho dos roncos que a impedia de dormir. Era a tristeza que começava a se apossar de seu espírito. Às 7 horas da manhã seguinte, chegaram ao cais do porto. Era um lugar sujo e movimentado, por onde passavam as mais diversas mercadorias e os mais estranhos passageiros. Em seu navio, o que havia mais era carga, sacos de víveres, móveis, gado e até alguns negros, contratados para trabalhar nas salinas e na pesca. Viajantes mesmo eram poucos. Clarissa lembrou-se do que o pai lhe dissera. Abílio era um rico ourives, dono de diversas joalherias do Rio de Janeiro, mas quando a mulher adoecera, retirara-se da sociedade e fora se refugiar em Cabo Frio, deixando os negócios a cargo de um representante. Tiveram 2 filhos. Vicente, o mais velho, contava hoje 17 anos, e a mais moça, Angelina, que havia acabado de completar as 12 primaveras. A doença da mulher de Abílio não era conhecida. Dizia-se que ela sofria de reumatismo crônico e que o médico lhe receitara frequentes banhos de sol à beira-mar. No entanto, Fortunato soubera, pelo comendador, que havia uma suspeita de que a mulher contraíra a lepra, tendo sido levada para Cabo Frio por causa de um suposto acampamento de leprosos que diziam haver por lá. Tudo isso, contudo, eram conjecturas. Ninguém nunca pôde provar nada. Abílio era um homem discreto e a família vivia reclusa. Mesmo os filhos pouco falavam. Frequentavam a escola, mas não tinham muitos amigos.
Só o que se sabia era que um dia Leonor, era esse o nome da esposa de Abílio, tomou uma medida desesperada. Não suportando mais as dores e a reclusão, entrou no mar certa manhã e desapareceu nas ondas, deixando para o marido um bilhete desesperado. Nele, Leonor dizia que não podia mais viver daquela maneira, entravando a vida do marido e dos filhos, e que a morte seria a melhor cura para sua doença. Assim, se Deus não se resolvia a chamá-la, ela mesma iria ao seu encontro, ou ao encontro do diabo, e faria do mar o seu túmulo eterno. Pedia a todos que não chorassem por ela, nem que lamentassem sua partida. O que fazia, fazia com consciência e determinação, e muito mais sofria vendo o sofrimento dos seus do que com a ameaça da morte. Seu corpo jamais foi encontrado, apesar dos esforços de Abílio e de alguns pescadores. Ele beirava o desespero, mas os homens tentavam acalmá-lo, dizendo-lhe que as fortes correntes marítimas acabavam sempre voltando ao mesmo lugar, e o corpo dos afogados era frequentemente devolvido à praia. O corpo de Leonor, porém, não reapareceu, o que deixou Abílio ainda mais desgostoso. Será que ela ainda vivia? Mas era impossível que àquela altura ela ainda estivesse viva. O mais provável era que tivesse sido comida pelos peixes. Havia muitos tubarões e cações em algumas áreas, e eles, provavelmente, acabaram por devorar o seu corpo. Abílio não se conformava e continuava na praia, na esperança de que ela aparecesse, até que numa tarde, cerca de 3 dias depois de seu desaparecimento, seu vestido foi descoberto na praia por um pescador, todo roto e esfarrapado. Chamado às pressas, Abílio confirmou suas dolorosas suspeitas. A mulher, efetivamente, se matara, pois aquele era o vestido que ela usava na manhã em que saíra de casa, dizendo que ia apenas dar um passeio à beira-mar. A tristeza e a decepção de Abílio foram indescritíveis. Ele queria, ao menos, dar-lhe um enterro decente, com um túmulo onde pudesse chorar e levar flores. Os olhos de Clarissa encheram-se de lágrimas com a lembrança dessa história. Era mesmo muito triste, e Abílio devia ter sofrido muito. Tinha piedade dele, mas também sentia uma certa pena de si mesma, porque partia para dividir com ele uma vida que não lhe pertencera. E o que diriam os filhos? Na certa, sabiam de sua ida, mas será que aprovariam? Da amurada do navio, Clarissa permaneceu olhando o movimento, e o navio ia aos poucos sendo carregado. Abílio preferiu ficar em seu gabinete. Não tinha de quem se despedir, e não gostava de barulho ou de multidões. Olhando para o cais, ela percebeu uma mulher negra com uma filhinha pequena no colo, que chorava e agitava um lenço para alguém. Seguindo a direção do olhar da mulher, Clarissa viu que ela se despedia de um homem, jovem ainda, que lhes acenava em resposta. Na mesma hora, seu coração se apertou. O homem partia, deixando a mulher e a filha, talvez para tentar a sorte em uma terra distante e desconhecida. Em dado momento, um grumete se aproximou. Falou alguma coisa de má vontade para o negro, e ele se afastou, seguindo-o em direção ao porão. Era ali que viajaria, juntamente com a carga. Embora os negros não fossem mais escravos, não possuíam dinheiro para pagar por uma viagem decente e compravam passagens no porão, por serem mais baratas e às vezes até de graça, desde que retribuíssem com pequenos serviços prestados no navio. De repente, após quase 4 horas de espera, os marinheiros começaram a se movimentar, soltando as amarras, içando velas, erguendo âncora, e o navio apitou, partindo em direção ao horizonte. Clarissa teve um estremecimento. Por que é que aquilo lhe parecia tão familiar e a entristecia tanto? Lembrando-se de Tonha, pediu à ex-escrava que não a abandonasse e que lhe desse coragem e ânimo. Durante toda a viagem,
Abílio mal falava com ela. Tratava-a com educação e cortesia. Era gentil, cavalheiro, mas frio qual uma geleira. E as palavras que trocava com ela eram mecânicas e impessoais. Nada que demonstrasse que ele se importava ou se preocupava com ela. Abílio parecia não querer saber de seus sentimentos ou de seus temores. A certa altura, a cor do mar foi se tornando esverdeada, passando do azul escuro ao verde claro, e surgiram altos e íngremes rochedos de pedra, revestidos de árvores até em cima. No topo, espesso nevoeiro encobria a montanha, dificultando um pouco a visão de seu cimo. Descendo a encosta, uma praia de areias branquíssimas, onde rebentavam gigantescas e assustadoras ondas. Clarissa achou aquele gigante de pedra muito bonito e indagou de um marujo que vinha passando. — O que é aquilo? — Aquilo? Ah, é a ilha de Cabo Frio, senhora. — É uma beleza. — Sim, muito bonita. — É para lá que vamos? — Não, aquela é a ilha, que leva o mesmo nome do cabo, mas não é o cabo. Vamos para o continente, um pouco mais além. Havia por aquelas bandas estranhos fenômenos que agitavam e agigantavam o mar, levando muitas embarcações a pique em poucos minutos. Um desses fenômenos é a ressurgência, corrente fria que, quando vem à tona, provoca brusca queda de temperatura, e a brisa que sopra do mar enregela até os ossos. Um outro fenômeno, bem mais frequente e perigoso, são os fortes ventos que assolam a região, como é o caso do vento de Nordeste. Os ventos perto da ilha do Cabo Frio tendem a ser extremamente frios e fortes, e o Nordeste, em particular, dificultava a travessia dos navios provenientes do Rio de Janeiro, porque soprava em direção oposta, empurrando-os para trás e prolongando com isso o tempo de viagem. Juntamente com o Nordeste, as correntes, também em oposição ao rumo tomado pelos navios, contribuíam para que eles fossem forçados para trás, e as embarcações não conseguiam transpor o promontório e ingressar na Barra de Cabo Frio. Para as navegações experientes, o Nordeste podia ser facilmente detectado, e havia algumas alternativas que, se tomadas a tempo, poderiam salvar a embarcação do naufrágio. Clarissa não sabia de nada disso, nada entendia de navegação, e até que estava apreciando aquela viagem. O porto do Rio de Janeiro não era distante de Cabo Frio, e a jornada não era muito cansativa nem desagradável. Ela ia admirando a beleza da região quando, de repente, o ar começou a ficar gelado e houve um estremecimento no navio. Ela teve um arrepio e se encolheu, sentindo que a suave brisa que enfunava as velas, de repente, parecia ter mudado de direção, ventando ao contrário e dificultando a entrada do navio na barra. Em dado momento, um estranho rebuliço eclodiu no convés. Eram marinheiros que iam e vinham apressados, descendo para a cabine do capitão. Em breve, o capitão apareceu e experimentou o ar. De onde estava, Clarissa podia ouvir a sua conversa. E o contramestre dizia: Senhor, é o Nordeste. Fez o capitão. Não creio. Isso mais me parece a ressurgência. Não, capitão, é o Nordeste, tenho certeza. Precisamos voltar. Ficou louco? Já estamos quase chegando. Capitão, acrescentou um outro, que parecia ser seu imediato. Essa é sua primeira viagem por essas bandas, mas nós conhecemos este mar como ninguém. E posso lhe assegurar que é o Nordeste que está começando a soprar. E daí? Retrucou o capitão mal-humorado. Está fraquinho. Teremos tempo de entrar e atracar. Devo insistir, capitão. Temos que voltar. Não podemos. A terra está próxima.
Não podemos entrar na barra. E mesmo que conseguíssemos, não poderíamos barlavantear para montar a espia. Barlavantear. Avançar o navio na direção de onde o vento sopra. Espia. Cabo fixado na pedra e puxado manualmente para auxiliar a entrada do navio no canal. O capitão olhou para o contramestre, ainda em dúvida, e considerou. O que sugere que eu faça? Retornar é impossível. Podemos tentar refúgio em Maçambamba. De jeito nenhum. Maçambamba é uma restinga perigosa e traiçoeira, com altas ondas e inúmeros bancos de areia. Quer que encalhemos e as ondas nos levem a pique? Então, senhor, não vejo outra saída senão voltar. Do contrário, quem nos levará a pique será o Nordeste. Vocês estão exagerando. Sei que o vento de Nordeste é forte e capaz de virar as embarcações. No entanto, creio que conseguiremos. Sinto, capitão, insistiu o contramestre. Mas se levar este barco adiante, será o único responsável pelo seu naufrágio. Pare com isso, homem. Seja corajoso e obedeça minhas ordens. Ou será que teremos aqui um motim? Vamos, avante. Diante das ordens do capitão, a tripulação não teve outro remédio senão obedecer. Não queriam ser acusados de motim. Não estavam dispostos a enfrentar nenhuma corte marcial. Clarissa alarmou-se. Será que iriam mesmo naufragar? Apavorada, correu à sua cabine e encontrou Abílio sentado à mesa, lendo calmamente. O navio já começava a jogar, mas, até então, ele não se preocupara. Pensava que o capitão era experiente e que não haveria qualquer risco na travessia. Ao ver Clarissa parada na porta, branca feito cera, Abílio indagou preocupado. Aconteceu alguma coisa? Seu Abílio, diga-me, o que é vento de Nordeste? Abílio pousou o livro no colo e fitou-a com um ar grave. Onde foi que ouviu isso? Ouvi o capitão, ainda agorinha mesmo, conversando com seus homens. E eles dizem que o Nordeste está a caminho e... Abílio não lhe deu tempo para terminar. Ele também conhecia aqueles mares e sabia que, com o Nordeste, não teriam a menor chance de barlavantear e entrar na barra. Muito antes disso, o vento os jogaria contra as pedras da ilha do Cabo Frio e os faria naufragar. Era uma loucura. Quando Abílio chegou ao convés, onde se encontrava o capitão, parado junto ao leme, já era tarde demais. O navio, a muito custo, alcançava a ponta do promontório e o mar começava a se encapelar, com gigantescas ondas crescendo sobre o navio. Foi um alvoroço geral. Os marujos corriam da popa à proa, tentando segurar cordas e velas, enquanto a embarcação era atirada de um lado ao outro, como se estivesse desgovernada. O vento soprava impiedoso e o navio tremulava qual folha de papel. Naquele momento, ouviram a voz do capitão, que clamava em desespero. Vamos voltar! Vamos voltar! Tarde demais. O Nordeste atingira-os em cheio, balançando o navio como se fosse feito de papelão. De repente, o mastro se soltou e tombou na água, levando consigo alguns homens, que gritavam apavorados. Alguns marinheiros ainda tentaram jogar-lhes uma corda, mas foi inútil. As vagas os haviam tragado, levando-os para o fundo do mar. Clarissa, apavorada, subiu ao convés e estacou horrorizada. Aquilo mais parecia um furacão. O navio, de repente, começou a adernar. A força do vento e das ondas tombara-o de lado, e a água começou a entrar feito cascata. Barcos salva-vidas foram atirados ao mar, e os homens começaram a saltar na água. Clarissa estava apavorada, nem sabia nadar. De repente, alguém a empurrou, e ela caiu na água também, sentindo imensa massa líquida encobrindo sua cabeça. Desesperadamente tentou lutar para voltar à superfície, mas foi em vão. Já estava prestes a desmaiar
quando sentiu que mãos a agarravam e a traziam para cima, e ela foi atirada num barquinho pelas mãos poderosas de Abílio. Dentro, alguns homens empregavam suas forças para remar, impulsionando o barquinho em direção à praia, em desesperada luta para atravessar o canal que separava a ilha do continente. O barco salva-vidas era pequeno e não pôde resistir aos vagalhões, impulsionado pelo vento. Já no meio do canal, entrou em algo que parecia ser um rodamuinho e quase virou também. Abílio, no auge da aflição, agarrou Clarissa pela cintura e empurrou-a novamente para fora, com ela saltando no exato instante em que o barquinho sucumbia. Começou a nadar em desespero, lutando com todas as forças para manter a cabeça de Clarissa fora da água, quando algo parecido com um mastro veio ao seu encontro, acertando-o na testa de raspão. Apesar da dor e do sangue que começava a jorrar, Abílio conseguiu segurá-lo e, atirando por cima dele o tronco de Clarissa, puxou o mastro de encontro a ela, prendendo-a entre ele e seu próprio corpo. Quase sem fôlego, agarrado ao mastro e a Clarissa, Abílio começou a nadar, sem pensar em nada, sem olhar adiante ou para trás. Apenas batia as pernas, tentando impulsionar para a frente aquele pedaço de pau, providencialmente atirado em seu caminho, sempre com Clarissa presa em seu abraço. Percebendo seu esforço, Clarissa agarrou-se ainda mais ao mastro e começou a bater as pernas. Ela engolia água e tossia, por vezes até escorregava, mas Abílio não a soltava. Parecia possuído por uma estranha força que o fazia acreditar na vida, e não estava disposto a desistir dela assim tão facilmente. Lutando contra as ondas e a correnteza que insistiam em levá-los de volta, Abílio nadava feito louco, sustendo entre o mastro e seu corpo o corpo quase desfalecido de Clarissa. No auge da exaustão, Abílio sentiu que o mar batia com menos força e que as correntes diminuíam de intensidade. Subitamente, seus pés rasparam em algo macio, e ele percebeu que já começavam a tocar a areia do fundo. No vai e vem das ondas, por vezes, podia pisar no chão, e a fuga tornou-se menos difícil. Pouco depois, já conseguia ficar de pé, alcançar a praia. Quase desfalecido também, Abílio largou o pedaço de pau que lhe servira de salvação, ergueu o corpo quase sem vida de Clarissa e com ela saiu de dentro da água, tossindo e vomitando água. Não podendo mais suportar o cansaço e a falta de ar, Abílio ajoelhou-se na areia fria e molhada, ainda segurando a mulher ao colo, tombando em seguida no chão, o rosto afundado no colo de Clarissa, chorando e sentindo na pele a friagem do vento manifestando sobre ele toda a força da vida. "Não, por favor, não!" gritava o homem desesperado. "Por favor, tenha piedade!" Essa voz, pronunciada em uma língua estranha, ecoava na cabeça de Clarissa feito uma maldição. À frente de um ancião, um homem implorava perdão, e mais ao longe, ancorado, o navio que o levaria para o desterro. Era um negro alto e robusto. Nos olhos, o terror que a visão daquele navio lhe causava. Clarissa participava da cena como espectadora, mas podia sentir o prazer do ancião, o orgulho do poder, que lhe permitia decidir sobre o destino das pessoas. Ele permanecia ali, impassível, vendo o desespero do homem diante do inevitável. De repente, um homem branco chegou e atou grilhões a seus pés e suas mãos, puxando-o com violência. O negro gritava desesperado, enquanto o homem branco, sem lhe prestar atenção, saiu arrastando-o pelo centro da aldeia, em direção ao local onde se encontravam outros negros, todos acorrentados, e o velho voltou-lhe as costas, entrando numa espécie de choupana. Clarissa despertou assustada e suando frio. Fora um sonho, mas parecia tão real. No entanto, não era real. Ela dormira e tivera um pesadelo.
Mas onde estaria? Abrindo os olhos, tentou enxergar na semi-escuridão que a envolvia e pôde perceber que se encontrava numa espécie de cabana de pau a pique. Estava deitada sobre uma esteira e do outro lado do quarto havia algo semelhante a um baú. Onde estava? O que teria acontecido? Pela janela aberta estava um ar frio e úmido, e ela estremeceu. Subitamente lembrou-se de tudo: o frio, o vento, o navio, as ondas, o naufrágio. Vivera um pesadelo, mas agora despertara. Estaria morta? Seria aquele lugar uma parte do inferno? Juntando forças, chamou quase num sussurro: Seu Abílio, seu Abílio. No mesmo instante, Abílio apareceu, e ela soltou um suspiro de alívio. Apesar de tudo, sentiu uma grande satisfação ao vê-lo vivo e bem. Abílio parou à sua frente, pôs as mãos na cintura e indagou: Sente-se bem? Ela apertou a cabeça, sentindo-a ainda meio zonza, e retrucou: Sim, creio que sim. O que houve? Não se lembra? Naufragamos, não foi? Sim. E os outros? Estão mortos? Quase todos. E por pouco não morremos também. Ela olhou para ele, tentando se lembrar de como tudo havia acontecido. Sabia que o navio afundara, mas tinha dificuldades de se lembrar de como acontecera. Fixando bem o olhar sobre Abílio, começou a recordar. Ele a atirara ao mar e depois a puxara para fora da água, nadando e lutando contra as ondas e a correnteza. Clarissa lembrou-se de que por diversas vezes quase afundara e o levara consigo, mas Abílio não a soltara. Nem um único minuto sequer ela sentira que ele a soltaria. Ao contrário, sabia que, se sucumbisse, ele sucumbiria com ela. Ele a salvara das ondas, lutara contra tudo, dera o máximo de si para mantê-la viva. Ela baixou os olhos e começou a chorar de mansinho, dizendo numa vozinha sumida, carregada de emoção: Obrigada. Não há o que agradecer, respondeu ele secamente. Já perdi uma esposa nessas águas. Não tencionava perder a segunda. Ela engoliu um seco e já ia revidar. Apesar de ter-lhe salvado a vida, aquele Abílio era rude e grosseiro. Quando abriu a boca para falar, ele a cortou ordenando: Se já se sente bem para viajar, prepare-se. Precisamos partir. Para onde vamos? Para casa. Não estamos em casa? Não. Essa é a cabana de um pescador que, vendo a nossa situação de náufragos, bondosamente nos acolheu. Não chegamos a Cabo Frio? Tornou ela, perplexa e horrorizada. Vamos ter que tomar outro navio? Pelo amor de Deus, não suportaria. Não precisa se preocupar. Já estamos em Cabo Frio, sim, mas num povoado distante de nossa casa. Apesar de o navio haver afundado já próximo da entrada da barra, não conseguimos entrar. Agora venha, vamos seguir o resto do caminho de carroça. Clarissa novamente suspirou aliviada. Nunca mais, enquanto vivesse, tencionava entrar de novo no navio. Aquela fora sua primeira e última experiência no mar. Ela se levantou e sentiu uma leve tonteira, sendo amparada por Abílio, que insistiu. Sente-se bem? Tem certeza? Estou bem, obrigada. Um pouco tonta, mas bem. Será que aguentará seguir jornada? É preciso, não é? Se esta não é a nossa casa, devemos partir imediatamente. Quanto antes chegarmos, melhor. Muito bem, então vamos. Espere. E os meus pertences? Você não tem mais pertences. Está tudo no fundo do mar. Perdi tudo? Roupas, joias, tudo? Sim, Clarissa, foi-se tudo. E agora? Não se preocupe. Mandarei vir da capital tudo o que desejar.
Agora vamos, apresse-se. Quero aproveitar a luz do dia. Foi só então que Clarissa se deu conta de que estava vestida apenas com um camisolão grosseiro, porém limpíssimo, e corou. Abílio, percebendo-lhe o constrangimento, voltou-lhe as costas e saiu, e uma mulher entrou, sorrindo para ela. Clarissa sorriu em resposta, e a mulher indagou. Como está, senhora? Bem, obrigada. Perto da esteira em que ela estivera deitada, havia uma pequena cômoda, e em cima desta um pedaço de espelho, provavelmente resto de alguma peça retirada do mar. Clarissa apanhou o espelho e se olhou. Estava horrível. Trouxe suas roupas, tornou a mulher, estendendo-lhe a saia e a blusa, lavadas e passadas. Apesar de limpas, as roupas estavam rotas e desfiadas, mas teriam que servir. Clarissa agradeceu com o olhar e começou a se vestir. Em seguida, a mulher estendeu-lhe uma escova e alguns grampos, e ela prendeu o cabelo, arrumando-se da melhor forma possível. Depois, saiu com a mulher em busca de Abílio, que se encontrava num cômodo que se podia chamar de sala, conversando com um senhor já meio idoso. Bem, disse ele, logo que ela entrou. Agora precisamos ir. Agradeço-lhes a generosidade e a acolhida. Precisando, é só me chamar, e eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-los. Despediram-se e saíram. Do lado de fora, uma carroça puxada por uma parelha de bois os aguardava. Abílio ajudou Clarissa a subir e subiu depois dela, sentando-se ao seu lado. Segurou as rédeas, acenou para o casal e colocou os bois em movimento. Enquanto ia seguindo, Clarissa ia admirando a paisagem. Vendo enormes montanhas brancas, perguntou curiosa. O que é aquilo? Aquilo? Retrucou Abílio, apontando para o local que ela lhe indicara. São as dunas, montanhas de areia fina e branca. Ela não disse nada. Em outra ocasião, teria até parado para admirar a paisagem. A terra era de uma beleza inigualável e indescritível, mas o seu estado de espírito não lhe permitia desfrutar de toda aquela majestade. Ela ainda estava muito abatida e transtornada. Fora tirada de sua terra por um homem estranho, levada para uma terra estranha, e ainda por cima quase padecera, vítima de um naufrágio. Um naufrágio. Quando, em sua vida, teria se imaginado em situação semelhante? Lembrou-se de Votonha. A escrava lhe contara sua aventura a bordo de um navio negreiro, quase 100 anos antes, e Clarissa achara muito triste aquela história. E agora era ela quem passava por situação semelhante. Fora praticamente vendida a um homem estranho e viajara de navio, sofrendo horrores na viagem. Foram horrores diferentes dos de Tonha, era verdade, mas ainda assim eram horrores. Tonha quase morrera no porão de um tumbeiro, e ela, por pouco, não morria também, atirada naquele mar traiçoeiro por um navio que afundava. Clarissa lembrou-se do sonho que tivera naquela manhã. Que estranho! Ela nunca vira aqueles homens, mas tinha certeza de que os conhecia, e a situação era-lhe extremamente familiar. No entanto, sabia que aquilo não podia ter acontecido. Os únicos negros que conhecera foram os escravos da fazenda, e ela nunca antes havia se aproximado do mar ou de um navio com nenhum deles. O que teria sido então aquilo? Nada pensou, apenas um sonho. Um sonho, nada além de um sonho. A seu lado, Abílio ia calado, guiando os animais pelo caminho de areia. Fazia um dia muito bonito, mas o calor era arrefecido pela suave brisa que soprava em seus rostos. Nem parecia que horas antes haviam enfrentado uma tempestade no mar. O tempo aqui costuma mudar tão rápido assim? Perguntou ela de forma casual. Sim,
Quase não temos chuva, porque os ventos levam as nuvens embora. Ele silenciou e voltou a atenção para a estradinha, e Clarissa já se aborrecia com seu quase mutismo. Não gosta muito de conversar, não é, seu Abílio? Ele a olhou de soslaio e concordou. Não, quando não tenho o que dizer. Ela se calou. Não estava disposta a ouvir grosserias daquele homem. Virou o rosto para o outro lado e fingiu apreciar a paisagem. Mas o balanço da carroça, aliado ao enorme cansaço que ela ainda sentia, foi fazendo com que ficasse sonolenta, e sua cabeça acabou tombando sobre o ombro de Abílio, e ela adormeceu quase instantaneamente. Ele enrijeceu todos os músculos e chegou mesmo a sacudi-la, mas ela estava tão cansada que não despertou. Abílio resolveu não se incomodar e prosseguiu o resto do caminho com Clarissa adormecida sobre seu ombro. De vez em quando, a carroça sacolejava. A cabeça de Clarissa tombava de um lado para o outro, e Abílio a amparava. Não queria que ela caísse. Algum tempo depois, ouviu-se um burburinho, e ela despertou. Esfregou os olhos e, percebendo que havia adormecido sobre o ombro de Abílio, enrubesceu. Endireitou-se no banco, ajeitou as roupas amarfanhadas e rotas e indagou. Onde estamos? Na cidade, na rua da praia, a principal. Era uma rua até que larga, de saibro batido, onde parecia concentrada a maior parte do comércio local. Ladeando-a, algo que parecia um rio, de águas verdes e cristalinas que brilhavam ao sol. Que lugar é esse? Perguntou ela, curiosa. É o canal do Itajuru. É aqui que fica o porto. Onde? Aqui, finalizou ele, apontando para os navios parados no meio do canal. Na verdade, não havia propriamente um porto. O que Abílio chamava de porto nada mais era do que o próprio canal, onde os navios entravam e fundeavam. Ele parou a carroça em frente a uma espécie de venda, saltou e, sem dizer nada, entrou, voltando logo em seguida com um saco grande nas costas, cheio de fazendas para que ela pudesse costurar algumas roupas. Depois, continuaram seguindo avante, e ela perguntou: Ainda não é aqui? Não. Será que posso saber para onde vamos? Você vai ver. Ela se calou novamente. Não adiantava nada tentar puxar assunto com aquele homem. Ele se limitava a responder às suas perguntas, mas não fazia nenhum comentário. Não lhe perguntava nem lhe explicava nada. Pouco depois, o carro de bois começou a entrar numa área mais deserta. As casas foram ficando para trás, e o solo arenoso começou a se acentuar. Em breve, entraram num areal, sem ruas ou estradas, apenas uma pequena trilha, por onde o carro de bois avançava. Já começava a anoitecer, e o vento agora soprava com mais intensidade, levantando a areia e embaraçando os cabelos de Clarissa. Ela tentou segurá-los, mas a força do vento fez com que se despreendessem e esvoaçassem, livres e revoltos. Assustou-se. O vento era frio e veloz, e uivava como se estivesse sendo açoitado. Ela encarou Abílio, e ele, vendo o medo em seus olhos, disse com tranquilidade: Não tenha receio, o vento só é perigoso no mar. Ele continuou a tocar os animais, até que alcançaram uma espécie de sítio, coberto por uma vegetação rala e rasteira, por onde se via a areia saindo por entre as gramíneas. Mais além, alguns arbustos e árvores cresciam em mata fechada. Já era quase noite, mas ainda se podia divisar a silhueta de um casarão erguido entre os arvoredos, com diversas janelas em ambos os andares. Era todo de pedra e cal, as janelas e as portas pintadas de azul, ladeado por arbustos e amendoeiras.
Algumas árvores projetavam sobre ele a sombra esbranquiçada da lua, tremulando num bailado fantasmagórico. Ao redor, a floresta. Não havia muros ou cercas isolando-o, apenas o matagal, e se alcançava a porta principal por uma estradinha de areia branca, marginada por lampiões a querosene, àquela hora ainda apagados. Ao longe, o ruído das ondas emprestava ao cenário uma certa aura de melancolia e tristeza. Ela inspirou fundo e o aroma agradável da maresia a acertou em cheio, causando-lhe um certo prazer. A casa, contudo, não a agradou. Parecia saída de algum conto de terror, e ela sentiu medo novamente. Quando Abílio parou o carro, bem de frente à casa, a porta da frente se abriu e um negro, aparentando cerca de uns 60 anos, apareceu e cumprimentou. Senhor Abílio, é mesmo vós-me-ser? Sim, Tião, sou eu mesmo. Estou em casa, finalmente em casa. Continua no capítulo 4. Até lá!